Muito bem, meus queridos, a paz do Senhor, você que está nos acompanhando em mais um vídeo aqui do nosso canal EBD em Síntese Podcast, uma iniciativa do DENEC, o Departamento de Educação Cristã da Assembleia de Deus aqui em Natal, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Olha, você é muito bem-vindo ao nosso canal. Já iniciar a dizer que eu não estou só, eu, a Alan Gomes, também com o querido Jussier e também com, em especial hoje, o querido Francisco Lima. Pai do Senhor, Jussier. Pai do Senhor Alan, Pai do Senhor Francisco, muito bom estar com vocês mais uma vez. Pai do Senhor, Francisco. A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez, pela infinita bondade e misericórdia de Deus, estamos aqui e estou muito feliz em estar aqui com os professores Alan Gomes, professor Jussier, e a saudade, já quero confessar aqui, né, estava demais, grande toda a vida, grande. Então, que Deus abençoe vocês, é um prazer estar aqui com vocês cooperando. Maravilha, e a nossa lição dos jovens, esse trimestre, uma lição muito especial, Imitadores de Cristo, ensinos extraídos das palavras de Jesus e dos apóstolos. Hoje, em especial, a lição de número 11, chegando aí o final do nosso trimestre, um trimestre realmente de muito ensino, muito aprendizado com os ensinos de Jesus Cristo, né? Somos convidados, convocados a sermos esses imitadores de Cristo, esse homem que mudou a história da sociedade, mudou a história do mundo, e é por ele que são todas as coisas, é por isso que vivemos, é por ele que respiramos, é por isso que está em nosso coração, né, em nossos lábios também o sorriso, a alegria. Dizer que você, querido professor, você aluno, quem sabe você não ainda é um aluno da escola dominical, nós queremos, no início aqui da nossa lição, te convidar a se matricular na escola bíblica dominical. Interessante que a nossa igreja ela tem várias faixas etárias aí, então, independente da sua idade, com certeza tem uma sala, uma classe te esperando ali na escola bíblica dominical nos domingos, às 9 horas da manhã. Deixa eu aproveitar aqui, José, o início, a abertura aqui do nosso vídeo, no EBD em Síntese Podcast. Eu queria, José, que você trouxesse uma informação muito interessante aí para aqueles amantes da escola bíblica dominical, os professores. Está chegando a nossa EBD em Síntese, né, José? É verdade, Alan. Nós vamos ter agora mais uma edição da EBD em Síntese, né, dia 24 de setembro, acontecendo da mesma forma como já vem sendo produzida todas as edições, né? Nós temos eventos acontecendo no Templo Central, em outras congregações, para todas as faixas etárias aí, pelo menos as de adultos, adolescentes, juvenis, né, jovens, discipulado, e aí a gente tem aí um conjunto de professores, um corpo docente bem preparado para estar aí dando um treinamento, dando uma exposição aí ampla das lições que vão ser tratadas no próximo trimestre, e é sempre muito proveitoso para todos os professores e alunos que têm interesse em se aprofundar na lição e ter uma qualidade muito mais relevante, né, no aprendizado e no ensino. E é 24 de setembro. Maravilha, eu quero estar lá, ali, em especial, né, nós que fazemos aqui o EBD em Síntese dos jovens, está ali na congregação de Cerro Rosado. Temos tido esse cuidado, o Templo Central, apesar de ser muito grande, não comporta todos os nossos professores e alunos da escola dominical, então a direção do nosso DENEC tem tido todo esse cuidado, e eu tenho certeza que em mais uma edição será uma bênção na sua vida, querido aluno, querido professor da escola bíblica dominical. E temos uma temática da lição 11 aí, Francisco, bem interessante, queria que você trouxesse aí o título da nossa lição e já fazer aí a leitura do texto que vai embasar aqui o nosso comentário hoje aqui no vídeo do EBD em Síntese Podcast. Muito bem, o título da lição, a lição de número 11 é Quem segue a Jesus frutifica no reino de Deus. O texto principal aqui da lição encontra-se lá em João, capítulo de número 15, versículo 5, que diz: Eu sou a videira verdadeira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. É isso aí, professor Alan. Já olhando aqui no primeiro momento, a gente já percebe, de acordo com o resumo da lição aqui, logo abaixo do texto principal, que somente, olha que coisa, que afirmação bonita, professor, é somente através de uma comunhão verdadeira com Jesus podemos frutificar no reino de Deus. E daí a gente vê aqui o comentarista, ele trazendo a figura, a imagem da videira, mostrando ali a importância que tem o vinhateiro, a importância que tem os ramos, a importância que tem a videira e
a união que é preciso ter para com a videira, para de fato conseguir testemunhar, conseguir fazer a obra e fazer com ousadia. Porque distante dele, como diz aqui o versículo 5 de João 15, é impossível lograr êxito, conseguir alguma coisa, né, no sentido de fez e fez com êxito. Vai fazer alguma coisa, mas logo vai vir um cansaço e não tem descanso. Nele não, a gente sabe que ele vai revigorar nossas forças. Então a ideia é essa, quem segue a Jesus frutifica no reino. Maravilha, José. E a gente não percebe aí essa questão da figura da videira, não somente no Novo Testamento, José, mas desde o Antigo Testamento, que Deus trata com seu povo a respeito dessa figura tão importante, que é a videira, que é o agricultor, que é o cuidador da obra de Deus, né, José? Desde o antigo, Alan. E, assim, o que me deixa muito animado com essa lição, motivado, assim, bem exortado, motivado a conhecer mais dessa passagem de João 15, é que nos lembra que a palavra de Deus, ela sempre coloca a vida cristã como uma vida de novidade, de crescimento, de amadurecimento, de transformação. E nós sabemos que a criação de Deus, ela não foi feita para ser estagnada, para ficar parada na mesmice, né? Então, tudo que diz respeito a Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, tudo que está na palavra de Deus, proposto para a nossa vida em Cristo, é algo que é feito para frutificar, né? E aí, essa passagem de João 15, ela vai trazer essa nova conotação, assim como Jesus veio como nova aliança, né? Aperfeiçoar o sacrifício, aperfeiçoar o tipo que existia no Antigo Testamento da vide que Deus tinha criado no povo de Israel, né? Jesus agora vem dizer que ele é a videira aperfeiçoada, né? E fazer esse paralelo. E a lição consegue dividir isso muito bem, né? Desde o primeiro tópico, em que ele vai tratar ali da vinha, né? Na visão de Israel no Antigo Testamento, e no segundo tópico já vai entrar nesse paralelo que Jesus faz, né? Onde ele se coloca como a nova aliança, como a videira verdadeira, né? Como o aperfeiçoamento, né, desse ambiente que Deus criou para nós vivermos. Então, é maravilhosa essa lição, muito pertinente. Interessante, querido professor Jussier, professor Francisco Lima, essa figura da videira é bem interessante, essa questão de estar enxertado, né? E esses dias, preparando nosso vídeo aqui para o EBD em Síntese Podcast, eu pude acompanhar um pouquinho a respeito desse processo de enxertar, né? Que é pegar aí um galho de uma planta quem sabe, colocar ali uma fruta para ornamentar, não é? Especificamente aqui uma uva mais compridinha, ou, no segundo caso, aí uma mais doce, uma mais ácida, uma mais redondinha, uma verde, uma roxa. Se eu quero produzir esse determinado tipo de uva, eu vou procurar uma planta já madura, já forte, né? Já enraizada, já forte, e vou colocar essa espécie específica que eu quero produzir, para trabalhar com ela, para vender, enfim, para minha família. É bem interessante essa questão do enxerto, né? Meados ali do primeiro milênio, né? Na China surgiu essa questão do enxerto, e até deixar aqui para os nossos queridos professores explorar um pouquinho dessa questão, né, Francisco Lima? Dessa figura da videira, explorar, aprender um pouquinho mais sobre essa questão do enxerto, para criar nos alunos ali uma curiosidade, até uma forma didática de estar prendendo a atenção dos alunos durante a aula, né, Francisco Lima? Exatamente. O professor Jussier aqui, ele, quando falou de que a videira, a imagem da vinha é já utilizada, isso já através da sua fala inicial, professor Alain, né? Já na antiga aliança, a vinha como imagem e figura era utilizada. Eu lembrei aqui das passagens que a própria lição ela já sugere. E daí é importante o aluno, o professor, fazer leitura aqui de Isaías capítulo 5, versículo de número 1 ao 7, e o Jeremias, né, capítulo 2, versículo 20 ao 22. Quando a gente olha aqui para Isaías capítulo 5, do versículo 1 ao 7, a gente vê o cuidado de Deus. É muito interessante essa passagem, né? E aí o Senhor falando, se apresentando como o vinhateiro, porque aqui no subtópico 1 é isso que a gente está tratando exatamente, a vinha e o grande vinhateiro. O grande vinhateiro aqui é Deus. É esse que se preocupa em limpar, em levantar a sebe, né? Que é a cerca, em tirar as pragas, expulsar o espinheiro ali, expulsar a sarça ou sarçal, expulsar as ervas daninhas, os bichos de perto da videira, da vinha.
as pragas, aquilo que vai prejudicar, que vai em algum momento fazer mal a esta vinha. E é interessante demais, como disse aqui o professor Jussier, que Deus ele está retratando, ele está tratando e ao mesmo tempo que trabalhando de forma pedagógica, fazendo uso da metáfora, que Jesus aproveita em João 15, e é interessante João 15 porque é o único capítulo nos evangelhos, a impressão que a gente tem é que o 17 também, mas as primeiras palavras do versículo 1 não deixa o capítulo 17 ser totalmente as palavras de Jesus. E João 15 é o único capítulo nos evangelhos, né, na narrativa dos que escreveram ali segundo a visão de cada um e a sua pesquisa, a gente vê ali que é o único capítulo que está preenchido totalmente com as palavras de Jesus. Jesus que faz uso dessa metáfora para também ensinar da vinha, da videira. E aqui em Isaías capítulo 5, versículo 7, ele começa assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha em um outeiro fértil. Outeiro é um terreno inclinado. Outeiro é um terreno pequeno, uma pequena elevação de terra, mas veja que o Isaías fala aqui, o profeta Isaías diz que ele é fértil. Pode até ser pequeno, mas há vida ali. Veja que interessante como é que o capítulo começa. O terreno, outeiro é isso, é uma pequena elevação de terreno, não é isso? E assim, ainda que seja pequeno esse pedaço de terra, há vida ali. Aí o Isaías continua dizendo, e a cercou, olha que interessante, e a cercou essa vinha, e a limpou das pedras, e plantou de excelentes vides. Isso é interessante ser meditado. E edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava, aqui está a questão, e é onde de fato a gente entra na lição, esperava que essa vinha, essa videira que recebeu esse cuidado todo, que foi dela afastada as pedras, que foi dela afastado tudo aquilo que pudesse sufocá-la, impedir o crescimento dessa vinha, porque ela já está num pedaço de terra. Por mais que ela chame de pequeno, veja que é pequeno, há vida nele, ele é fértil. Mas o Senhor, nesse pedaço de terra que colocou, que plantou essa vinha, o que ele fez? Ele foi livrando ela daquilo que seriam possíveis ameaças. Só que ele fez isso, professores, esperando, quando tudo desse, né, estivesse positivo para aquela videira, que ela fizesse o quê? Para aquela vinha, para que ela frutificasse, desse fruto. Mas não. E ele esperava que as frutas viessem, as uvas viessem, fossem uvas boas. Mas Isaías disse que o que nasce são uvas bravas, ou seja, uvas amargas, frutos que não dava para fazer ou ter nenhum proveito deles. Isso é demais interessante. Aí, o que acontece? Deus vai, olha para um lado e para o outro, isso aqui eu como homem falando, e escolhe dentro dos próprios, né, que estavam ali, dos próprios moradores, dos que povoavam aquela localidade, e diz Isaías aqui, em metáfora, que o Senhor disse que tomava, é o versículo de número 4, que mais se podia fazer, versículo de número 3, agora, pois, ó moradores de Jerusalém, homens de Judá, julgai, vos peço, entre mim e a minha vinha. Isso é uma dor no coração, dá uma dor no coração quando a gente lê. Ainda que essa vinha não fazendo, não produzindo aquilo que o Senhor dela queria que ela produzisse, ele ainda chama de minha vinha. E Jeremias também tem essa fala, porque é uma fala de cuidado, uma fala de repreensão, uma fala que, ao mesmo tempo que ama, repreende. Jeremias também traz essa fala no capítulo 2, versículo 20 ao 22. E tanto em Isaías como em Jeremias, é isso? A gente vê que a questão toda ali era a idolatria. O problema estava na idolatria, no coração dividido. E é o que a gente quer falar aqui agora. Sabe? O que se tinha ali é que, à luz do cuidado de Deus, a resposta não era à altura. Você tinha o cuidado, a gente vê isso, né? O Senhor estava direcionando todos os dias o seu olhar de misericórdia, estava cuidando daquele povo durante, a gente vê hoje a história está aí para mostrar, cuidou durante séculos, mas a resposta não tem sido à altura. E Jesus Cristo, fazendo uso dessa metáfora, ele vai dizer, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes em meu nome e vos será feito. Mas veja como começa o versículo. Nós precisamos, como ramos, estar ligado na videira, porque sem ele nada poderemos fazer. E isso que Jesus está falando, o Senhor, o grande viateiro, vem falando desde lá de trás para o povo.
que não respondeu à altura. Então, assim, a gente precisa se posicionar, porque o fim está próximo, o dia está chegando, e nós somos aquilo que é precioso para o Senhor. Mas o mundo, com suas atrações, estão aí, querendo impedir, né, que a gente frutifique. Nós estamos aqui como servos, como seguidores de Jesus, e devemos, como diz a lição, né, frutificar no reino. Jussier, deixa eu explorar um pouquinho ainda aqui, professor Jussier, essa questão da figura da videira, que o querido Francisco falou tão bem aqui a respeito do Antigo Testamento, mas a carta aos Romanos, escrita pelo apóstolo Paulo, ele vai falar, Jussier, que nós somos videiras bravas, né? Mas nós somos enxertados em Cristo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, Jussier, desse privilégio de frutificar no reino de Deus, de estarmos enxertados nesse tronco tão especial que é Jesus Cristo, né? E temos esse cuidado todo especial do agricultor, que é o nosso Deus, é o nosso Pai, para produzirmos frutos que esses frutos venham a nos reconhecer como alguém que segue a Cristo, que é a temática principal da nossa lição aqui. Tudo isso para a glória de Deus, né, professor José? Amém. Exatamente. E assim, prosseguindo até com o que Francisco já vinha dizendo, essa questão do enxerto, Alan, ela é tão interessante porque a enxertia para a videira, ela é tida por ser o principal mecanismo de propagação, né, de expansão daquela plantação, né, de uva e tudo. Então, o que é interessante nisso, e a gente associa ao que Jesus queria dizer, né, quando disse essas palavras, quando deu esse ensinamento, é que lá no Antigo Testamento havia um tipo de alimento, né, havia um tipo de seiva que contaminava a videira e fazia com que a uva ficasse amarga, né? Mas aí Jesus ele se coloca como sendo o provedor desse alimento. Ele agora se coloca como sendo a própria seiva, né? Ele diz assim: agora vocês, quando enxertados em mim, podem dar fruto. E aí o fruto vai fazer toda a ligação com o tema principal da nossa lição, que é seguir o exemplo de Cristo, né? Que é reproduzir o caráter de Cristo, seguir o exemplo de Cristo. E quando nós estamos enxertados na videira verdadeira, que é Cristo, o alimento que vem dele, a comunhão que vem dele, né, a genética dele passa por nós, e aí o nosso fruto é semelhante ao que ele deseja que nós produzamos, né, que vem dele. Então, essa questão do enxerto é espiritual e é maravilhoso, né? Então, e ele traz essa solução, porque ele diz assim: agora não é mais uma vinha que está lá e eu cuido, agora você está enxertado em mim, né? Nós estamos enxertados em Cristo, não tem mais desculpa, né, de nós produzirmos um fruto amargo ou diferente, porque o alimento, né, e a poda vem dele, é dele, diretamente dele. Deixa eu Então, trazer algo. esse paralelo é maravilhoso. Sim. Deixa eu trazer algo interessante aqui para nossa bancada aqui no nosso podcast, a dizer que você que está chegando agora, nos acompanhando aí, eu não sei se recebeu esse vídeo aí compartilhado pelo grupo da igreja, um grupo da família, você ainda não é aluno, não é professor ainda da Escola Bíblica Dominical, mas você também é muito bem-vindo ao nosso vídeo. Aproveitar e deixa aí o like, né, no nosso vídeo, ajuda aqui a nossa plataforma YouTube, reconheça que é algo interessante, é algo que você está gostando e faça com que mais pessoas venham acompanhar esse vídeo feito com tanto carinho por nós aqui, professores do EBD em Síntese Podcast. Dizer que o enxerto, ainda trabalhando nessa questão da figura, que eu acho formidável, essa forma maravilhosa que Jesus ensinava aos seus discípulos, aqueles que estavam ao seu redor, José, a questão do enxerto, a dor, viu? A dor, quando eu quero... É um corte. Isso, é um corte. Vamos falar um corte, é incisão. Vamos falar um pouquinho, professor Francisco, professor José, desse corte que é feito na planta que eu quero produzir e também um corte na videira, essa videira verdadeira. Fala um pouquinho, José, você já estava com o pensamento aí sobre isso. Fala um pouquinho sobre esse corte necessário na videira verdadeira para que nós pudéssemos ser enxertados nele lá. Pois é, o enxerto é feito assim, né? Primeiro abre-se uma fenda no caule ali, na parte mais grossa, de onde vem a seiva, o alimento, né? O nutriente da planta, e você pega um ramo pequeno que nada pode fazer, da mesma intensidade que a Bíblia coloca, né? Sem mim nada podeis fazer. E o ramo ali nada pode fazer, mas ele é enxertado, ele é cortado, né? E que visão isso traz para mim? Que nós tínhamos uma genética pura no Éden, Deus nos fez para frutificar, né, de forma santa e pura, para a glória dele,
o pecado altera a nossa genética, ele altera o nosso fruto, ele deixa de produzir fruto de vida e passa a produzir fruto de morte. Mas aí, pela reconciliação, pelo plano de salvação de Jesus Cristo, ele nos retira de novo do mundo. Aí é o corte. Ele corta os nossos ramos que estão ligados ao mundo, nos dá vida novamente e enxerta de volta na videira verdadeira que é Cristo, que agora tem novamente um elixir, uma seiva saudável, né, pura, com a genética do céu, né, que vai produzir frutos para o reino de Deus. E agora, apesar de sermos cortados, estamos sendo trazidos de volta, né, pela reconciliação, pela adoção, pela justificação, pela regeneração em Cristo. E agora podemos novamente produzir frutos dignos de arrependimento, né? Frutos esses que são espirituais, que são relacionáveis, né? A gente lembra do fruto do Espírito, que é produzido pela comunhão com Cristo, e são todos frutos que a gente compartilha com nossos irmãos para crescimento da igreja. Enfim, o assunto vai daí por diante, se a gente for mergulhar um pouco mais. Francisco, deixa eu falar um pouquinho. O professor José falou em relação a essa questão. Falou aí em frutificar, e interessante que a árvore ela não se beneficia aí do fruto, Francisco, né? Mas o fruto ele é para o benefício das pessoas que estão ao redor, né? Para procriar da planta, né? A subsistência da videira, vamos dizer assim. Fala um pouquinho sobre isso, Francisco. Não somente a questão evangelística, claro, a questão evangelística é primordial da nossa igreja. Quem sabe um aluno que está ali conosco é aquele aluno que gosta mais de evangelizar, gosta de estar lá na praça com o manzá, né, Francisco? Entregando literatura, falando do amor de Deus, mas há outras maneiras também de frutificar no reino de Deus, e é bom que nossos queridos professores eles tenham essa sensibilidade de dizer também que existem outros frutos, além da questão evangelística, da questão de proclamar o evangelho, né, Francisco? Exatamente. Muitas vezes, quando a gente está falando aqui, o assunto aqui nosso, ele é todo espiritual, né? Só que ele se dá no campo físico também, entre pessoas, seres humanos, né? Nessa casa comum que é a Terra. E interessante, já que nós estamos falando de frutificar, né? Aquele que segue a Jesus Cristo, aquele que segue a Jesus, frutifica no reino. Esse fruto, ele muitas vezes não está ligado a uma entrega de um folheto. Ele não está ligado a você abrir sua boca para falar. Tem a ver também com o teu comportamento, com a sua postura, com o teu porte perante muitas situações. Às vezes eu me mostro, né? Eu sem abrir minha boca, eu já me apresento como alguém que por onde anda dá bons frutos, presta um excelente serviço ao reino de Deus. Que a gente acha, às vezes, porque por sermos protestantes, por sermos cristãos atuantes historicamente, e quando a gente olha para a história, a gente vê que temos escrevido muito, temos falado muito, temos pregado muito sobre o pecado, etc. e tal, e não estamos nada dispostos a ser coniventes com o erro, mas o frutificar aqui também tem a ver com a postura. Quantas e quantas vezes nós, que já temos uma certa bagagem no mundo, na fé cristã, na caminhada, na jornada, nós não olhamos de longe e passando no carro, entrando no avião, nós não notamos, nós não percebemos aquele dali, ele é um santo, é uma santa serva de Deus. Por quê? Porque fala muito a tua postura e o teu porte, a forma como você se apresenta, o teu posicionamento perante algumas questões de justiça, imoralidade, o meia volta vou ver, né? A vontade, o teu jeito de se portar mostra que você de fato não quer pecar, ou seja, não quer errar o alvo. Então isso também tem a ver, isso também está muito ligado com ser frutífero, como ser mostra muito sobre aquela que tem os frutos e busca o fruto, ou melhor dizendo, o fruto do Espírito. E ali você vê, quando você vai conversar com aquela pessoa, você percebe o quanto que ela tem temperança, o quanto que ela é uma pessoa cheia do amor, e o amor ali, a caridade, o amor em prática, o quanto ela tem ideias, vontade de fazer. Isso você toma nota quando você já percebe, você tem um pressentimento quando você chega perto, vê de longe, muitas vezes. Mas quando aquela pessoa começa a se expressar, você tem a certeza de que você não errou
quando olhou e disse: aquilo é diferente, é a luz. E a luz é isso, ela aparece nesses momentos, né? Há dúvida, há trevas, há conturbações, há complicações, há muralhas, há obstáculos, há lugares que você vai passando e todo mundo com um certo comportamento, e aquele é diferente, aquela é diferente. Então, aquilo ali já mostra ser alguém cheio de boas obras e muito frutífero. Maravilha. Professor José, vamos descer um pouquinho mais aqui no nosso texto bíblico. O versículo 2 diz assim: toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Queria que o professor José falasse um pouquinho a respeito disso, ainda dentro da figura do agricultor. Interessante. Se uma planta tá dando frutos, limpa, corta aqueles galhos que estão avançando sem flores, né, de forma desnecessária, para que dê mais fruto. Fala um pouquinho sobre isso aí, José. Não somente vou até levantar as mãos aqui, dessa questão maldosa aí do agricultor, né? Porque cortar o galho aí parte de nós, mas para o nosso bem, né, José? Olha só, eu tive uma compreensão muito feliz nesse texto, quando estava me preparando, né, estudando a lição, lendo, e vendo como Jesus coloca esse paralelo do que não dá fruto e do que dá fruto, que tem que ser limpo para que dê mais fruto. Porque muitas vezes, professor Alan, professor Francisco, a gente olha para a palavra de Deus e a enxerga puramente como alimento. E a palavra de Deus é sim alimento, não podemos desconsiderar isso. Sendo que na perspectiva do texto em que Jesus está falando, ele não coloca a palavra necessariamente como alimento. Eu me adianto um pouquinho para o versículo 3, né, da leitura, que ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E ele coloca, e a lição ela vai tratar de forma muito bem específica em relação a isso, que a comunhão, a experiência em Cristo é o alimento, enquanto a palavra é a polda, né? E o que é que a gente enxerga na lição de Jesus aqui? É que a palavra ela serve nesse contexto como a tesoura, né? Como a foice, a lâmina que vai nos aperfeiçoar, que vai nos moldar conforme a vontade de Cristo. Então, é a palavra que nos limpa, e nos limpa no sentido de nos aperfeiçoar, de nos aprimorar para que nós possamos dar mais frutos. Na mesma intensidade, ele traz uma informação muito dura, né? Ele diz assim: olha, toda vara que em mim não dá fruto, atira, né? O meu pai, que é o lavrador, atira. E aí isso também nos traz uma grande reflexão, é que no reino de Deus não há espaço para improdutivos, né? Não há espaço. A gente pega ali Provérbios 6:6, vai dizer assim: olha, vai ter com a formiga ao preguiçoso, olha para o seu caminho, você sabe. Você vai pegar Josué ali, Deus dizendo: não te mandei eu, se esforça, tem bom ânimo. Você vê o apóstolo Paulo, né, inteirado nas suas missões e esforçando-se para alcançar, né, a carreira, para alcançar o alvo. Então, quando nós enxergamos a vida cristã, vemos que ela é uma vida de produção e não há espaço para uma vida improdutiva. Então, é algo como se nós já fôssemos feitos para produzir. Então, não é uma condição que Deus aceite, né, a esterilidade. Não. Se não está dando fruto, o Pai vai retirar, né? E Ele quer que o nosso fruto permaneça. Está no mesmo capítulo 15, acho que versículo 20, né? Eu vos escolhi para que dê fruto, que o vosso fruto permaneça. Então, a gente tem esse paralelo entre palavra como lâmina, como guia, como aio, como parâmetro para que a nossa vida siga, né? Para que a nossa videira frutifique conforme o lavrador e conforme a videira verdadeira. Ao mesmo tempo, nós temos o relacionamento, a comunhão, a experiência, a paciência, que é o próprio exercício do fruto, como sendo o alimento, né? Como sendo a nutrição que a gente recebe de Deus para conseguir produzir esse fruto. Então, são duas perspectivas, uma bem dura, né? A outra dói um pouquinho, porque a gente sabe que aparar as arestas, né? Retirar aquilo que é desnecessário, não necessariamente vai ser tranquilo, vai ser doloroso, sim. Quantos vícios a gente tem na vida, quantas coisas que não agradam a Deus estão ali, né? Com um penduricalhos em nós, e quando nós lemos a palavra, encontramos ali um parâmetro, um espelho, e é Deus dizendo para a gente: olha, tira isso aqui que não dá certo, isso aqui não me agrada, né? Isso aqui não vai lhe levar a canto nenhum, faz isso, né? Ama, temperança, paciência, longanimidade,
né, o fruto, faz isso, que é isso que vai te fazer frutificar mais. Professor Francisco Lima, deixa eu falar um pouquinho ainda mais sobre sofrimento, né? Sobre corta, sobre poda. Estamos ligados na videira, professor Francisco. Nos fala um pouquinho também a respeito de sofrermos as dores de Cristo, as dores para o crescimento do reino de Deus, né? Porque os frutos, eles são produzidos nos ramos, né? São produzidos lá na ponta, no galho. Claro, o galho ele só vai dar fruto se estiver ligado no tronco, que é Cristo, claro. Mas quando esse galho, Francisco, ele está sendo submetido aí no período próprio para dar frutos, isso é interessante também, né, professor José, professor Francisco? Os frutos eles são dados na estação própria. A gente vê no Novo Testamento, às vezes, Paulo sendo impedido até de pregar o evangelho, de ir para uma determinada cidade, um determinado lugar, porque existia o momento certo, a estação própria de se dar esses frutos. Falar um pouquinho sobre isso, Francisco, porque está ligado na videira, ser ramo e produzir esses frutos também vem a ventania, né? Vem a chuva, vem as intempéries da vida aí, mas estar em Cristo e cooperar para o crescimento do reino é glorioso. Fala um pouquinho sobre essa questão aí de até esse cuidado da questão de ser participante do reino de Deus, mas que essa glória não seja uma vanglória, uma glória vã, né? Mas seja algo realmente espiritual para o crescimento, não nosso, mas do reino de Deus, né, professor Francisco? Realmente, estação própria requer, você pensa logo em tempo, né? Há um prazo, há um tempo determinado para que aquele fruto apareça. E até aquele fruto aparecer, ou desde o momento que a plantação acontece, a semente é lançada à terra, exige um cuidado. E a estação própria aponta para o aparecimento do fruto. Isso tem tudo a ver com a vida do jovem, né? Porque só acontecerá, o fruto de fato só vai ser algo que chame a atenção, que salte-nos aos olhos, se desde a plantação da semente houve uma preocupação, um cuidado em proteger, porque muitas vezes você planta semente e algumas aves vêm ali cavando, outros animais, numa corrida ou outra, numa passada pelo terreno, desfaz toda aquela planta, o ambiente ali que era propício para a criação, né? Para que o fruto aparecesse e daí aparecendo recebesse a luz do sol. É interessante demais, já que vocês estão falando muito, acentuando muito, eu também gostaria de cooperar com essa parte, porque eu achei muito bonito o que o professor José falou, e continuamos aqui, o professor Alain continuou pontuando que os cortes e podas, sofrimento realmente não é fácil, cortar, podar, mas para a luz do sol entrar, acessar, aquela flor receber e acontecer a fotossíntese ali, desde a sua gênese, no primeiro momento, precisa ter esse corte, e o alicate de corte é importante, a tesoura que é usada, né, pelo homem do campo é importante, tudo é importante para que, de fato, aconteça o que deve acontecer. A estação, né, são muitas, não é uma só, as estações, mas a estação própria, ou seja, aquele período onde o ápice, o que se espera acontecerá, requer um monte de cuidado e de preocupações. Daí a palavra como instrumento, para guiar, de poda espiritual, para alinhar, para nos conduzir, e somente iremos, né, ser conduzidos com, de fato, com sabedoria, ou seremos conduzidos em sabedoria, se o olhar de cada um de nós estiver sempre voltado à palavra de Deus. E o Senhor está querendo mostrar exatamente isso aqui. Por isso que ele diz, né, e que ele é a videira, o pai dele é o lavrador, ou seja, vocês olhem para o meu pai, olhem para mim. Por isso que é bem falado aqui essa ideia de que devemos depender dele. Aí aqui eu achei interessante essa parte do subtópico 3 do tópico 1, que diz assim: em tempos tão difíceis como os nossos, precisamos cada vez mais estabelecer a palavra de Deus como instrumento de orientação espiritual para a nossa vida. Ele termina dizendo: e assim seremos mais que vencedores. Então, essa ideia de um olhar às Escrituras, de se voltar à palavra, é demais necessário, é demais importante, porque senão a estação
prometida, a estação esperada, que é a própria, que o fruto de fato, né, chegará no seu, viverá aquele momento tão esperado, só acontecerá se isso, né, esse olhar, essa preocupação, esse alinhamento, essa adequação às Escrituras, desde o começo, quando a semente é lançada à terra, estiver acontecendo. Não é o último ponto, é desde o primeiro ponto. Aí tem um ponto intermediário, né, quando se vê e diz, nossa, está chegando, mas o último ponto também é importante. Maravilha. Professor Jussi, eu queria trazer algo aqui para a nossa bancada, para a nossa mesa, algo interessante que me veio ao coração agora. Quem sabe pessoas que estão afastadas do reino de Deus são como esses galhos secos, né? Quase sem vida, mas enquanto tem vida, há esperança, estão à margem da sociedade, não só uma folha seca, mas um galho. Semana eu passei aqui por uma das nossas ruas e avenidas da nossa cidade, a gente, quando um galho ele está inserido na planta, é lindo, né, professor José, professor Francisco, dá sombra, dá fruto, mas quando aquele galho cai da árvore, que fica ali no chão, só serve para atrapalhar. E uma das avenidas bem movimentadas aqui da nossa cidade, Natal, aqui na nossa capital do estado do Rio Grande do Norte, e a única solução para aquele galho ali é desfazer dele e jogar fora. Mas trazendo aqui para a questão espiritual, a gente lembra que também nós já fomos galhos secos, quase sem vidas, mas o agricultor nos restaurou, nos enxertou na videira, e existe um período, eu pesquisando, até nesses últimos dias agora, com meu sogro, o seu Elias, já mandou um abraço todo especial para ele aqui, ele ganhou uma planta e que tinha um pedaço daquela planta ali enxertado, e a instrução do agricultor que vendeu aquela planta a ele disse que só em 30 dias que poderia tirar aquele adesivo que estava juntando ali a árvore antiga da árvore nova. Existe um período de maturação até para que esse suporte seja tirado. A gente precisa falar um pouquinho sobre aí a questão do discipulado, assim, porque alguém que vai chegando na videira, graças a Deus que a todo momento novas pessoas estão voltando à videira ou chegando na videira, e temos que ter um pouco de paciência com essas pessoas que estão chegando agora, né? Até um para com os outros, né? Estamos no mesmo caule, né? No mesmo tronco, vamos dizer assim. Com certeza, com certeza. E assim, é o tempo de absorver o nutriente, né? É o tempo de se acostumar com o alimento. Na vida, a transformação, é certo que Deus tem propósitos, e seus propósitos eles são absolutos, né? São soberanos, mas às vezes a gente vê pessoas que se transformam do dia para a noite quando se encontram com Cristo, e há uma mudança maravilhosa, milagrosa, para um propósito específico que Deus escolheu, né? Mas, via de regra, Deus trabalha com o tempo, né? Nas nossas vidas, ele nos compara a plantas, a edificações que vão, né, crescendo junto ao ribeiro de águas e vão dando seu fruto na estação própria, né? E o que faz prospera. Então, assim é a vida do crente, assim é a vida da pessoa que se enxerta na videira verdadeira. O discipulado, ele vai ser esse momento de maturação em que nós vamos começar a nos acostumar com um novo alimento, com essa seiva que vai mudar, inclusive, a genética do nosso fruto, né? E a palavra de Deus, ela vai nos transformando aos poucos. Eu me lembro de uma passagem que está em Filipenses, o apóstolo Paulo dizendo aos Filipenses, né, a respeito daquele filtro que nós temos que ter na vida, né? Então, avalie aí alguém que passou a sua vida no pecado, com más condutas, né, em ambientes que não são condizentes com os princípios de vida de Deus, e agora se encontra em uma nova vida em Cristo, né, em um novo momento, em uma novidade de vida, e agora se depara com a palavra de Deus dizendo assim, olha, tudo que é de boa fama, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é honesto, nisso pensai, né? E aí começa a fazer essa transformação, começa a mudar a perspectiva de olhar, a perspectiva de viver, né? E isso leva um tempo, assim como você citou aí, né, nesse caso prático aí do seu sogro, em que o especialista disse, olha, não tira, porque leva um tempo até que aquilo se consolide, né? Que aquilo se estabeleça. E assim também é conosco quando nos encontramos com Cristo, né? Acho que o testemunho de vida da grande maioria das pessoas que se encontraram com Cristo é de transformação. Então, é necessário, né,
Jesus deu a grande ordenança para a igreja pregar, mas também para ensinar. E o ensino é esse momento de maturação, né? Então, esse fruto ele vai sim ser produzido, mas dentro de um processo, né? Dentro de um ciclo que é dado por Deus conforme o seu propósito, conforme a sua finalidade. Maravilha. Chegando aqui aos minutos finais, pelo menos do vídeo de hoje, né, professor José, professor Francisco Lima, mas ainda nesse mesmo pensamento de novas pessoas sendo enxertadas, pessoas que nunca aceitaram Jesus como seu Salvador, alguém que está voltando. Eu me lembrei de uma passagem bíblica, professor Francisco, do pródigo, né, do filho pródigo, né, que após de ter gastado o seu dinheiro, uma herança que não era naquele tempo dele receber, ele gastou aquele valor, aquela herança de forma dissoluta, né, sem pensar no futuro, né, gastou todo aquele dinheiro, e voltando para a casa de seu pai, o pai recebeu muito bem, anel no dedo, sandálias, professor Francisco, nos seus pés novamente, e a atitude daquele outro galho ali, daquele outro ramo, daquele filho que estava ali daquela família, foi dizer assim, olha, esse teu filho aí, não chamou mais nem meu irmão, né? Chamou esse teu filho aí, gastou tudo de forma dissoluta e tu já quer dar tudo de volta a ele, eu há tanto tempo aqui contigo. Dentro ainda desse pensamento, Francisco, de receber bem, suportar uns aos outros, como a palavra de Deus nos diz. Vamos finalizar, mas falando um pouquinho a respeito sobre isso, que é natural do jovem, querido professor, que quando a gente está bem, né, qualquer pessoa que está próximo a gente ali, que a gente percebe algo que desagrada ao Senhor, a gente já quer julgar, já quer colocar para longe, mas ainda, professor Francisco, na mesma ideia de estarmos ligados no mesmo tronco, né, temos que ter todo esse cuidado, todo esse carinho, e o fruto do amor que tem que estar no nosso coração, né, professor? Exatamente. Procure ser, a orientação é esta, procure ser um galho verde, está ligado na videira, um ramo verde, pronto para dar fruto na estação própria, no tempo certo. Para isso, como eu disse na fala anterior, seja paciente, peça a Deus temperança, domínio próprio, essas partes do fruto do Espírito, para que o Senhor vá lhe conduzindo. É interessante essa passagem que o professor Alan traz, do filho pródigo, porque quando a gente olha ali, a gente vê isso, né? Esse comportamento. Veja que o galho, vamos dizer assim, usando dessa figura, o galho seco, ele retorna querendo voltar para a sua posição. Ele ainda vê nele alguma vida, alguma coisa que não lhe deixou morrer ainda. Tanto que ele sentiu a necessidade de voltar para a casa do pai. Só o que acontece ali, o que me chama a atenção, não é só esse comportamento dele de querer voltar, do irmão, né, que está perto do pai e agora se comportando como alguém que parece que não recebeu ensinamentos do pai, mas o que me chama a atenção é o comportamento do pai do filho pródigo, porque quando a Bíblia diz que o pai vai até ele. E essa corrida que o pai faz para ir até ele, é interessante a gente pensar que não é como os dias de hoje, pessoal. Veja que uma coisa está conectada à outra, e Deus está falando através desta aula. Ali naquele tempo, os homens usavam roupas muito longas, 1 2 peças, uma por debaixo da outra, que iam até a altura dos pés. Para aquele homem correr, aquele pai, o pai ali teve que levantar o seu vestido. E quando ele levanta o seu vestido, ele mostra parte dos seus membros inferiores, suas pernas. E na cultura, segundo os estudiosos e os historiadores, aqueles que se prendem, né, a esses fatos minuciosos, dizem que aquilo ali era um ato de humilhação. Então a gente diz agora para aquele que está como na posição de um ramo, de um galho verde, e aquele que está querendo deixar de ser verde e se tornar um seco, que vigiemos, para que vigiemos, eu digo isso, né? Para que vigiem, e que vigiemos e vivamos orando e olhando para as situações ao fazermos essa leitura, a leitura correta à luz da Bíblia, não procuremos sair da posição que a gente está para ir para a posição de galho seco. Interessante, finalizo aqui, que o pai vai correndo e aquilo ali era um ato de humilhação, porque mostrava as pernas naquele tempo. Mas veja que o pai não se prendeu a esse detalhe. Ele foi até o seu filho porque aquele era simplesmente especial. A posição dele agora é de quem estava voltando a viver, de fato. Voltando a ter vida nele.
Olha que interessante. Ali eu posso dizer também que, porque aponta para Deus, né? Aponta para o Senhor Jesus, aponta para o Criador. Ali você tem o vinhateiro se agradando. É como se aquele ramo que estava desistindo de viver, agora encontra o encaixe certo ou a ação certa, o corte, a poda foi tão bem feita que agora ele começa a sentir a seiva passar por ele, a circulação acontece normal, de forma normalmente ali por ele, a vida passando, e aí foi isso que Jesus fez. Quando ele veio do céu para a terra, ele se desfez de toda a sua glória, da posição honrosa, ele se humilhou por todos nós que estamos aqui. Então, vamos aprender, vamos prestar atenção, eu digo nós, porque precisamos a todo momento, a todo instante, estar ligado a isso, ao fator comunhão, ao fator união, estar unido em comunhão com ele, porque, de fato, sem relacionamento, e um relacionamento verdadeiro com Jesus, a gente não consegue chegar a lugar algum. Maravilha! Olha, eu quero já agradecer aqui. É uma honra estar com você, professor Francisco, estar com você, professor José. E mais um nosso vídeo aqui no nosso canal EBD em Síntese Podcast, mas deixar ainda aí os microfones abertos para a despedida aí do querido professor José também fazendo esse fechamento. Dizer que é uma alegria e uma honra estar com vocês aqui, viu, queridos? Amém, Alan. Fazer aqui um fechamento rápido e retornar a palavra para vocês. Lição maravilhosa. Eu acho que os professores vão ter muito material aí para trabalhar com os alunos vão ter muita coisa a aprender, e nesses tópicos finais, o que a gente pode também consolidar no ensinamento dessa lição é que a comunhão com Cristo, ela é o fator preponderante para que esse fruto exista, né? E a palavra de Deus nos ensina que se não conseguimos amar o próximo a quem vemos, como poderemos amar a Deus a quem não vemos? Isso reforça, Alan, aquilo que você já disse, que o fruto não é para nossa satisfação pessoal. O fruto ele é relacional, né? Eu não amo para viver só. Eu não sou paciente somente comigo mesmo. Eu não sou, né? Eu não uso de temperança, domínio próprio, de bondade, de misericórdia sozinho. Eu preciso exercitar todo esse fruto em comunhão com a igreja, para a edificação da igreja, para a edificação do corpo de Cristo, que é um só corpo. Então, a comunhão é o fator principal e preponderante para a existência do fruto, porque na hora em que eu entendo que eu estou frutificando para edificar o meu próximo, eu estou amando e estou fazendo como Deus fez por mim, amando a mim, né? Ainda como inimigo, e alcançando a estatura de varão perfeito nesse aspecto relacional do fruto, né? E é o que o nosso segundo tópico e terceiro vão explicar muito bem, que vão inclusive categorizar isso como a marca de um cristão verdadeiro enxertado na videira, que é Cristo, né? Então, foco nesse relacionamento, nessa experiência de vida com Cristo, que é o que vai realmente nos dar condições de frutificar e que o nosso fruto possa permanecer, né? Então, essa é a conclusão que eu acho que nós precisamos fazer dessa lição e desejar a todos os professores e alunos que tenham uma excelente experiência de aprendizado e de crescimento nesse próximo domingo. Maravilha, encerro minhas palavras aqui com o que você falou no início, uma vida abundante, uma vida feliz, somente em Cristo, né? As palavras aqui do professor José no início do nosso vídeo. Querido professor Francisco, a nossa gratidão, em especial hoje aqui, professor Jansen não pôde estar conosco, mas contando aqui com o querido Francisco Lima, cooperando, ajudando conosco aqui. No finalzinho do mês, EBD em Síntese Podcast, nos acompanha aí pelas redes sociais, é o @DenecRN. Fica por dentro de tudo que está acontecendo, você é amante da Escola Bíblica Dominical. E até próxima semana com mais um vídeo aqui no nosso canal. Não esquece, deixa aí o seu like, curte, comenta. Com certeza estaremos lendo aqui o seu comentário. Diz de onde você está nos assistindo, nos acompanhando. Isso é muito interessante também para a nossa produção aqui, a diretoria do nosso departamento. Queridos, Deus abençoe vocês e uma ótima aula. Paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor.